Você já percebeu que a gente, como consumidor, a gente quer cada vez mais participar da criação dos produtos que a gente quer comprar? Se você for parar para pensar, antigamente a gente só recebia o produto já prontinho e tinha que aceitar aquele produto da forma que ele era. Hoje não, hoje a gente quer fazer parte, a gente quer dizer a cor que a gente quer falar como a gente quer, de que forma seria mais usual. Tudo isso por conta das redes sociais. A rede social, ela dá pra gente a liberdade de dar nossa opinião, de falar o que a gente acha, de falar como a gente quer. Tem pessoas que levam isso pro lado bom e tem pessoas que levam pro lado negativo, infelizmente. Mas assim é a vida, sempre vai ter o lado bom e o lado ruim. Mas hoje as pessoas gostam de comentar como elas queriam que tal produto fosse, o que elas acham que seria melhor naquele produto, o que elas acham que a empresa tem que melhorar, porque ela tem essa voz ativa na rede social. E as empresas que conseguem entender e escutar o que as pessoas estão falando e conseguem reproduzir isso, elas estão saindo na frente. Porque é justamente isso, quando o consumidor ele participa, ele se conecta. E aí ele se sente parte daquele movimento. Como eu já venho falando em alguns vídeos meus, as pessoas, elas não querem só consumir um produto. Elas querem consumir o que a marca tem a oferecer também. Ela tem real importância em saber de que forma aquela marca é ativa. Se a marca tem sustentabilidade, se a marca se preocupa com seus clientes. Isso faz com que as pessoas também tenham essa tomada de decisão de comprar ou não aquele produto. E isso também vale para quando o consumidor faz parte desse processo. Quando a empresa abre para o consumidor o processo, como é feito, aquela questão de bastidor e tudo mais, o consumidor ele se sente mais ativo, ele se sente mais presente. E com isso, ele se sente mais importante. E dessa forma, o consumidor consegue ser mais fiel àquela marca. A gente está vivendo uma era de humano para humano. Então as marcas, elas não são mais só fornecedor, cliente, fornecedor, fornecedor. Como é B2B, B2C. Agora, como o pai do marketing, que é Philip Kotler, trouxe, a gente tem também o H2H, que é de humano para humano. Esse livro dele aqui, que é justamente sobre isso, ele fala que o consumidor, ele também quer ser o co-criador daquele produto. Ele quer participar. E, inclusive, nesse livro ele fala que a nova compreensão do papel do cliente significa que as empresas terão que aceitar um relacionamento orientado ao cliente, desde ser capaz de controlar o relacionamento com o próprio cliente. Então, o que ele quer dizer com isso é que agora os clientes conseguem comandar mais esse relacionamento, ao invés de ser só a empresa que comanda. E o que eu acho legal desse movimento é porque assim as marcas conseguem se aproximar mais dos consumidores e vice-versa. Porque os consumidores estão o tempo todo na rede social, fazendo memes, sugerindo melhorias, dando opiniões, falando o que eles querem. E com isso as marcas conseguem instantaneamente entender o que os clientes delas estão pedindo. Porque hoje é exatamente isso. O consumidor ele não quer mais ser só o espectador da marca, ele quer ser o protagonista. E já que ele tem voz ativa para isso, é isso que ele vai tentar fazer. Então, antigamente, o que era só um comentário do tipo, nossa, se esse produto aqui fosse feito com carne ao invés de frango, ou se esse produto tivesse tal cor, seria muito melhor. Ou se a tampa de tal produto fosse de tal forma, a usabilidade dele seria melhor. Então, antes o que você só comentava ali, agora pode ser algo realmente que a marca vai te ouvir e vai melhorar. Um exemplo disso é uma coisa que está acontecendo recentemente. A Sprite, por exemplo, ela está em top 3 dos refrigerantes mais vendidos nos Estados Unidos. E ela fez agora um novo sabor de refrigerante, que é a Sprite mais chá, justamente porque as pessoas viralizavam vídeos na internet comprando a Sprite e colocando esses sachêzinhos de chá aqui, ó, tipo esse aqui que eu tomo, dentro da Sprite, para diversificar o sabor da Sprite. E com isso surgiram vários vídeos viralizando, falando sobre isso. E o que a Sprite fez? Ela ouviu. Mas antes, espera. Ela não só foi lá e comentou e falou, haha, muito legal, muito bacana. Eles ouviram o que os consumidores estavam pedindo e resolveram responder à altura. Então eles fizeram uma Sprite sabor chá, entregando para o consumidor aquilo que eles queriam. Mas se você ficou com vontade de comprar, pelo que eu pesquisei, só está à venda nos Estados Unidos e no Canadá. E parece que vai ser só durante o verão. Não tem previsão para chegar no Brasil e nem sei se vai chegar. Então assim, se você for do Brasil, por aqui não vai ter. Agora, se você estiver nos Estados Unidos ou no Canadá, talvez você encontre para experimentar. Mas o que eu pude observar é que as pessoas nos Estados Unidos já começaram a comprar esse sabor
para poder fazer vídeos dizendo se estava aprovado ou se não estava aprovado. Com isso, a empresa também faz um marketing de oportunidade muito grande. Além de ter essa escuta ativa, ela também faz esse marketing, porque as pessoas vão querer comprar o refrigerante para poder saber se ele é tão gostoso quanto a mistura que eles fazem de Sprite mais chá. Então esse é um exemplo muito importante de observar o que o seu consumidor está pedindo, e foi isso que a Sprite fez. E com isso o alcance e o reconhecimento da marca fica muito maior e acaba que as pessoas fazem um marketing orgânico para ela. Outra marca também que chama as pessoas para participar, para fazer parte desse momento de criação dos produtos, é a marca de batata Lay's. Eles inclusive fizeram uma campanha chamada do Use a Flavor, em que os consumidores escolhem o próximo sabor que será da batata. E com isso, chove de vídeos na internet também das pessoas falando sobre os sabores, comprando Lay's para experimentar os novos sabores, e com isso a marca também fica lá em cima. E mais uma vez, as pessoas fazem o marketing orgânico dela. E se você entrar no TikTok, por exemplo, vai chover de vídeos assim. Eu, por exemplo, gosto muito de consumir vídeos sobre cabelo, perfume, skincare. Então, toda vez que eu quero comprar algum produto, eu sempre gosto de ir no TikTok, fazer uma pesquisa sobre aquele produto e ver o que as pessoas estão falando sobre ele, para eu realmente ter a certeza de comprar ou não. E com isso, a gente consegue observar vários vídeos de pessoas comprando um produto, falando bem sobre o produto, e a marca consegue um alcance orgânico absurdo. Eu, por exemplo, fiz um vídeo no TikTok falando sobre a We Pink. E o meu vídeo teve muitas visualizações. Eu tava falando sobre um perfume da marca e eu também tava falando sobre a entrega, que foi uma entrega muito rápida. Eu comprei numa quinta-feira e chegou numa terça-feira. Coisa que eu tava observando as pessoas falando que tava demorando muito, que não recebia o produto e tudo mais. Então, como eu recebi muito rápido, eu fiz esse vídeo falando sobre isso. E nos comentários teve muita gente falando que recebeu, mas também muita gente falando que já tinha 2, 3 meses que não recebia. A marca, quando ela percebe isso, a importância que é estar ativo na rede social, vendo comentário, vendo meme, vendo o que as pessoas estão falando sobre sua marca, é muito importante. Porque essa marca, por exemplo, ela pode olhar e falar, não, então a gente precisa melhorar a nossa logística. As pessoas estão comprando o nosso produto, as pessoas estão gostando do nosso produto, mas elas estão tendo muito problema com a entrega. Então a gente precisa melhorar essa parte de logística. Então você percebe o quão importante é você escutar o que as pessoas estão falando para que você consiga fazer essa melhoria. Porque se você for parar para pensar, antigamente, para você saber feedback sobre o seu produto, saber o que as pessoas estavam pensando, você tinha que fazer uma pesquisa de mercado, você tinha que fazer pesquisas quantitativas, qualitativas, para entender o que as pessoas queriam, como as pessoas queriam e como você podia melhorar. Hoje não, hoje você tem isso diretamente, organicamente nas redes sociais. Basta você entrar, ver o que as pessoas estão falando sobre a sua marca e assim tentar melhorar esses gargalos. E você, como marca, quando faz isso, você consegue fidelizar mais os seus clientes, estabelecer uma conexão real, fazer produtos mais assertivos e o principal, mostrar que é uma empresa humana, que se preocupa com o seu consumidor e que se preocupa com o que ele está pedindo. E aí eu dei exemplos de marcas muito grandes, tipo Sprite, Lay's, mas você pode pegar esses exemplos e usar para sua marca, se a sua marca ainda for pequena. Ah, eu não crio conteúdo, não tem como eu medir isso. As pessoas não falam sobre a minha marca. Elas não falam sobre a sua marca porque você ainda não cria conteúdo e porque você ainda não tem esse alcance enorme. Mas elas com certeza falam de outra marca que cria conteúdo e que já tem um grande alcance. Então o que você pode fazer? Observar o que as pessoas estão falando sobre o seu concorrente. Então se você vende, por exemplo, roupa fitness, o que você vai observar? O que as pessoas estão falando das outras marcas? O que elas falam? Elas falam bem no tecido? Como que é a entrega daquela marca para que as pessoas elogiem? O que aquela marca faz de diferente para que as pessoas estejam falando sobre ela? O que as pessoas estão falando de ruim daquela marca? Que aí você pode observar e nem reproduzir o que aquela marca está fazendo. Então é você saber olhar o que as pessoas estão falando sobre o produto que você está vendendo, não necessariamente sobre a sua marca. Então eu, por exemplo, como consultora de marketing, eu posso olhar em outros vídeos dos meus concorrentes o que as pessoas estão falando sobre o marketing, quais são as maiores dores das pessoas, o que elas querem saber, para que assim eu até tenha mais conteúdo. E quando eu crio conteúdo também, as pessoas começam a comentar o que elas querem, como elas acham que pode melhorar. Às vezes fazendo um vídeo a pessoa vai falar, não entendi muito bem o que você disse, o áudio não estava muito bom, e aí no próximo eu vou melhorar o áudio. Entende? Quando você começa a observar o que as pessoas estão falando sobre o seu mercado, você consegue ser mais assertivo
assertivo e você consegue entregar mais qualidade para ele. E não necessariamente precisa ser sobre a sua marca, mas você pode aprender com outras marcas. Então o que você tem que entender é isso. As marcas precisam ser mais humanas para que as pessoas tenham mais conexão com elas e elas precisam escutar mais os seus consumidores para que elas sejam mais assertivas nos seus produtos. Agora me conta aqui, você conhece alguma marca que escuta os seus consumidores ou que chama eles para participar da criação de algum produto? Ou o que você acha desse movimento? Você acha que é legal as pessoas participarem? Você acha que isso é interessante? Ou que dá muita liberdade para as pessoas opinarem demais? Comenta aqui o que você acha e depois que você comentar, aproveita para clicar em gostei, para que eu entenda que você gostou desse conteúdo e para que eu traga cada vez mais melhores conteúdos para você. E se você não é inscrito, já sabe, né? Aproveita para se inscrever e receber os vídeos em primeira mão. E eu vejo você no próximo vídeo. Beijo!